Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. E a Corregedoria de Polícia Civil de São Paulo abriu investigação sobre o possível vazamento de informações para a área responsável pela segurança do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A apuração acontece depois de a Folha revelar que um segurança do ministro pediu informalmente ao TSE para investigar questões relacionadas à proteção de Moraes e de seus familiares. O policial militar lotado no gabinete do ministro do STF, Wellington Macedo, solicitou informações sigilosas sobre a pessoa que faria uma obra na casa de Alexandre de Moraes. Foram acessados dados como endereço, telefone, filiação e histórico criminal do prestador de serviço. Alexandre Garcia, muito boa noite. É ótimo tê-lo conosco nesta sexta-feira, Alexandre. Estamos aí a semana toda nos desdobrando em cima dessas revelações que começaram aí com a publicação de uma série de reportagens pela Folha de São Paulo ainda na terça-feira. Hoje, qual é a novidade? Porque todo dia eles estão publicando novas informações sobre esse caso da troca de mensagens entre o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, o perito criminal também, o Eduardo Talhaferro. E qual é a notícia de hoje, mas também quero te ouvir no todo, né? Essas conversas entre um policial militar responsável pela segurança do ministro Alexandre de Moraes e o perito criminal, o Eduardo Talhaferro, que tudo indica, estariam usando um banco de dados da Polícia Civil aqui de São Paulo para acessar informações sigilosas de uma pessoa que prestaria um serviço na casa do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Augusto, Piotto, Cauti. Olha só, nada contra o ministro se proteger. O ministro, todo mundo sabe que, como disse o desembargador Sebastião Coelho, né, todo mundo sabe qual o sentimento da maioria da população em relação ao Supremo nesse momento, a essa safra do Supremo, não quanto à instituição. Então ele tem o direito de se proteger. Só que vai fazer uma obra e usa o serviço público para se informar sobre o sujeito que vai trabalhar na obra. Né? Como é que é a ficha criminal dele, tinha homônimo, não tem homônimo, onde é que ele mora, como é que é. Isso é indevido, é o uso indevido do serviço público em benefício próprio. Né? Bom, mas tudo isso, essas conversas todas revelam que tem lá no TSE uma ABIN, né? Que fica bisbilhotando, especulando e, pior ainda, fica procurando provas para justificar atitudes e atos. Né? O Augusto certamente há de lembrar, né, com todo o tempo que a gente tem de jornalismo, de algumas reuniões de pauta em que o chefe diz assim, olha, temos que mostrar uma reportagem revelando que tá. Aí o repórter recebe a instrução, te vira, arranja imagens, documentos, depoimentos para comprovar essa tese. É o que o ministro propôs, né? Temos que desmonetizar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, temos que pegar o Rodrigo Constantino. Então vamos atrás, joguem o anzol para fazer o phishing, a Phishing Expedition. Hoje, falando com um jurista, eu perguntei, mas o Tribunal Eleitoral, TSE, é Tribunal Eleitoral ou é Tribunal Penal? Ele me olhou e disse, são esses absurdos que estão acontecendo hoje em dia. Né? O ministro Marco Aurélio, que é aposentado, que já presidiu o Supremo, foi muito delicado na CNN, dizendo, olha, eu não vou criticar ministro do Supremo, mas o Judiciário
é inerte, ele só age sob provocação. Em outras palavras, ele quis dizer, o judiciário não tem iniciativa, juiz não tem iniciativa. E mais, aí ele disse, olha, investigação é feita pela polícia, é outro órgão, que não está dentro do judiciário, está fora do judiciário, faz parte do poder executivo, da polícia judiciária, né? E quem apresenta a acusação ou não, né, examina os indícios, as provas, é o Ministério Público, né? O Supremo não é Ministério Público, nem é polícia, né? E muito menos é a ABIN, para bisbilhotar a vida do prestador de serviço de reforma de casa. Então é isso que a gente tem, né? Eu ontem fui depor no Senado e lá ouvi os senadores, eu fiquei 6 horas lá dentro. Os senadores sabem que tem lá um projeto de resolução número 11 do senador Lazier Martins, que tira o poder do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de pôr em pauta um assunto. E qual é o assunto? O assunto é impeachment, né? Porque, como os senadores me disseram, o Senado é o único órgão que pode ser o corregedor, o corretor dos desvios do Supremo, porque o Conselho Nacional de Justiça não está acima do Supremo. Então, a gente vê que essa divulgação de conversas, né, lá num gabinete em que a gente aqui em Brasília fica próximo dessas coisas. Eu sei que lá no gabinete, né, festeja-se a cada prisão, a cada vitória, a cada sujeito que foi preso, que conseguiram trazer do Paraguai para cá, há uma festa, uma torcida, né? Então, agora, às vezes há divergências lá dentro, no caso do Talhaferro, né? Por ter acontecido uma questão doméstica com ele foi ejetado e revelou as conversas que estão com esse, todo mundo chama de juiz, mas parece que é um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que está lá à disposição do ministro Alexandre de Moraes. Então, essas coisas, embora haja o espírito de corpo do Supremo tentando apaziguar, né? No Senado há muita gente que quer fazer com calma isso, né? Mas isso despertou o Congresso, porque o Congresso é o mais importante dos poderes, e é o mais poderoso dos poderes, porque recebe o mandato direto da origem do poder, que é o povo, é o eleitor. E o Congresso, se não aproveitar esse pretexto para se impor, né, nada de surpresa o Congresso se impor, porque o Congresso é o representante do povo, né? Agora, o Judiciário é um órgão técnico, é o terceiro poder, está lá na Constituição em terceiro lugar, né? E aí cada um na sua casa, né? Está lá escrito harmônicos, independentes, né? E que não podem, o Poder Judiciário não pode legislar, e muito menos ir além da Constituição. É o sapateiro indo além da sandália, não pode de jeito nenhum. A Constituição está acima de qualquer pessoa, como eu disse ontem lá na comissão do Senado. Então, essa é a visão que eu trago assim, do Poder Legislativo sendo sacudido pelos fatos e sacudido pelos seus patrões, que são os mandantes, que são os eleitores. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, bom, a novidade hoje dessa série de reportagens da Folha é que o ministro Alexandre de Moraes pediu para um policial militar responsável pela segurança do ministro para que o Eduardo Talhaferro, perito criminal, levantasse a folha corrida, né, a capivara, vamos dizer assim, de um operário, um trabalhador que iria fazer um serviço na casa do ministro Alexandre de Moraes e que teriam usado o banco de dados da Polícia Civil para fazer esse levantamento de informações, em tese, informações sigilosas. E aí, queria trazer um ponto até para você analisar, Piotto, porque na quarta-feira os ministros do Supremo, os três, né, o decano, o presidente do Supremo e o ministro Alexandre de Moraes se manifestaram sobre o caso numa sessão plenária no Supremo, e o primeiro a falar foi o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e ele disse que os dados que foram solicitados nessa troca de conversa eram todos públicos. A gente vai acompanhar. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Todas as informações
que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas. Tá, então, a gente acompanhou um trecho da declaração do ministro Luiz Roberto Barroso na última quarta-feira. Quem tem pressa come cru ou frio, não é? Cru ou quente, sei lá, enfim, eu não me recordo mais o ditado. A precipitação foi ruim, né? Isso foi logo no primeiro dia das denúncias da Folha. Incrível. Paula, boa noite, Augusto. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Caute a todos vocês que nos acompanham. O clima, ou a sensação de livre cometimento de ilegalidades, ou seja, sou dono do arbítrio, faço o que eu quiser, a comunhão com as ilegalidades, talvez fosse tão grande no gabinete do ministro Alexandre de Moraes que ele não pensou duas vezes em mandar. Você imagina um auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, como é que recebia um, abre aspas, pedido dele? Não era uma ordem, era uma execução quase. Ou faz ou está fora. Imagina só. Que nem para um assunto que ele poderia recorrer aos meios convencionais, dizendo, olha, me sinto inseguro, vou solicitar que oficiar, ele não ia oficiar a si próprio, nesse caso ele ia oficiar a segurança da corte, e a segurança da corte ia oficiar a Polícia Civil de São Paulo, dizer, olha, vai entrar lá um profissional, um pedreiro, esse pedreiro não estava nos inquéritos do fim do mundo, não estava em inquérito nenhum, então o ministro Barroso vai ter que fazer um reparo nesse discurso que ele fez lá em defesa precipitada, pelo que se vê claramente, do ministro Alexandre de Moraes. Nem num caso como esse, que seria, convenhamos, muito razoável, o ministro tem um receio, vai entrar um pedreiro, ele está à frente de decisões extremamente complicadas, ilegais, que nós estamos acusando aqui, mas enfim, ele pode se sentir simplesmente um perseguido da sociedade brasileira porque estava salvando a democracia, entre aspas, salvando a democracia, por favor, né? Porque esse termo permite tanta coisa. Nem neste caso passou pela cabeça dele e falou assim, vou fazer de forma justa, legal, convencional. Que teria, obviamente, completamente segmentos. Você imagina um ministro dizer assim, eu temo pela segurança da minha família e um pedreiro vai entrar na minha casa e preciso saber qual é a situação? Neste caso, eu não sei qual seria a resposta da polícia, mas não precisa fazer via... Estou mandando o meu assessor usar um policial que ele conhece na Polícia Civil de São Paulo, que tem a senha para entrar no sistema de informações da Polícia Civil. Por quê? Essa ilegalidade tem um risco muito grande. O que este policial pode ter pedido a mais também? Ué, ele não tem acesso, ele não tem direito. Ele não é dado esse direito. Ele não faz parte da Polícia Civil ou do grupo que pode ter acesso a esse tipo de informação. Que outra informação tem nesse banco de dados? Por exemplo, combate ao crime organizado. Eu não estou aqui dizendo que ele usou ou não informação. Eu estou dizendo que isso passa a ser possível. E se passa a ser possível, então o banco de dados, que convenhamos, era todo fechado, né, com poucas pessoas com acesso, neste momento não. E aí nós temos o ministro pedindo, né, mandando, um assessor, deixa que eu vou falar com... É o famoso, deixa que eu vou falar com o truta meu lá, que vai resolver essa parada, para agradar o chefe. Aí nós temos, nesse momento, uma violação do banco de dados de informações, obviamente, secretas da polícia, extremamente sigilosas da Polícia Civil de São Paulo. É a polícia, neste momento, que mais está combatendo o crime organizado, e eu estou falando de facções criminosas, para atender e fazer ali um levantamento da vida criminal ou não de um pedreiro. Agora, a pergunta é, por que que o ministro se achou no direito? Por que que ele não recorreu
a simples legalidade de um processo que, convenhamos, eu acho que não seria negado. Agora, por vias oficiais. Então, todo o discurso de que só fez por vias oficiais, só foram investigadas pessoas nos inquéritos. E olha que há dúvida se essas pessoas deviam estar sendo investigadas. A gente já está discutindo isso há muito tempo, mas como é que ele se achou neste direito? Não é direito de um ministro. Um ministro do Supremo não se sentiria com essa liberdade. Eu estou falando de um ministro do Supremo preocupado com os ritos, seguidor dos ritos e entendedor dos limites que todos temos, inclusive o ministro do Supremo. É alguém que já estava pensando muito além, mas muito além da lei, muito além da Constituição, muito além do Supremo Tribunal Federal, muito além do Brasil. E ninguém pode estar além do interesse público brasileiro.